A paz do Senhor, irmãos e amados ouvintes da leitura diária. Eu sou Leidiane, membro da Adcol Matriz. A lição dessa semana é a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. A nossa leitura diária de hoje, terça-feira, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Com base na lição, podemos destacar alguns aspectos da missão da igreja, como proclamação, discipulado, adoração, edificação e comunhão. Hoje focaremos na tarefa do discipulado. Antes de partir para os céus, Jesus Cristo deixou uma ordem aos seus discípulos: façam discípulos. Esta ordem é o centro da grande comissão dada pelo Senhor a todos os que viriam a crer nele. A partir da grande comissão, percebe-se que o Senhor Jesus, antes da sua ascensão, apontou um meio pelo qual os discípulos, homens simples, poderiam alcançar o mundo com o Evangelho, fazendo discípulos. Esta ação se chama discipulado. O discipulado já era praticado no Antigo Testamento por alguns personagens bíblicos. Jesus ele utiliza deste meio para ensinar os princípios do reino aos seus discípulos e para que o evangelho continuasse a ser propagado após sua ascensão aos céus. Mas o que é ser discípulo? Hoje poderíamos dividir o mundo em 3 tipos de pessoas: os que não conhecem Jesus, os que ouviram falar sobre Jesus e os que seguem os mandamentos que ele deixou. Portanto, discípulo de Jesus é aquele que o segue. Ser discípulo é aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida, servindo, amando e louvando-o. Fazer discípulos ou discipulado é o acompanhamento do indivíduo que decidiu viver para Jesus, para que este venha a crescer em maturidade, à semelhança de Cristo, a ponto de gerar outro discípulo, que gere outros discípulos. A tarefa do discipulado proporciona para a Igreja de Cristo fortalecimento através da maturidade, da comunhão. Além disso, o discipulado conduz o discípulo de Cristo à proclamação do Evangelho que o alcançou. Pode-se ver que os seus discípulos praticaram esta ordem, usando o discipulado como ferramenta, e ensinaram outros a fazer o mesmo. Assim como foi útil no passado, o discipulado ainda é. Portanto, cabe à igreja nos dias atuais usá-lo, compreendendo que este é o modelo bíblico de multiplicação de discípulos por excelência, pois gera discípulos maduros e produtivos para a expansão do reino na terra. No contexto da igreja local, a capacitação pode significar a edificação ou a preparação desse discípulo. De igual modo, a capacitação visa ajudar a desenvolver os seus dons para que a igreja seja edificada. No Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 21, podemos ler a seguinte expressão: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. São palavras de Jesus. Faz parte do chamado de cada cristão servir ao corpo de Cristo com o dom que lhe for dado. Deus dá a cada discípulo dons e talentos que servem para a edificação da igreja e para testemunho perante o mundo. A igreja local deve planejar e se engajar, a não se contentar simplesmente em levar pessoas à conversão, mas sim a uma consolidação na fé. Em sua obra Ser e Fazer Discípulos, Juan Carlos Ortiz afirma que o discipulado é uma relação de vida em que o discipulador ensina com a sua própria vida como ser discípulo de Cristo e não ensina somente o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo também faz a seguinte colocação: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nisto, Paulo comprova o plano de Jesus para a multiplicação. Assim como ele era discípulo do Mestre, os coríntios o deveriam ser. Um dos maiores objetivos de Jesus sempre foi e ainda é formar homens e mulheres capazes de permanecer nele e de multiplicar a boa semente. Portanto, podemos concluir a nossa leitura dizendo que é responsabilidade de cada um de nós carregar o seu legado, sendo discípulo de Jesus, e abençoar outras pessoas com o que aprendemos até aqui. Que o Senhor vos abençoe.